Você é uma inútil, uma incompetente completa. O grito de Beatriz Monteiro ecoou pela mansão inteira. Isabela Santos, de 26 anos, estava de joelhos no chão da sala de estar, juntando os cacos de um vaso de cristal que havia quebrado sem querer. Me perdoa, dona Beatriz, foi sem querer mesmo, sussurrou Isabela, suas mãos tremendo enquanto pegava os pedaços cortantes. Beatriz, de 58 anos, caminhava ao redor de Isabela como um animal selvagem. Seu vestido verde esmeralda balançava a cada passo furioso. Sem querer. Gente como você não devia nem entrar numa casa como essa. Vocês não têm educação nenhuma. O sangue começou a escorrer dos dedos de Isabela. Os cacos eram afiados, mas ela não parava de recolhê-los. Não podia perder esse emprego. Precisava sustentar a avó doente. Dona Beatriz, eu pago pelo vaso. Pode tirar do meu salário. Tirar do seu salário? Você acha que ganha o suficiente para pagar um vaso de $5.000? Você não vale nem a sujeira dos meus sapatos. As outras empregadas da casa se escondiam pelos cantos, morrendo de medo de virarem o próximo alvo. Clara, a cozinheira, fez sinal para Isabela ficar quieta, mas já era tarde. Eu vou te ensinar a ter mais cuidado, sua inútil. Beatriz levantou a mão bem alto, pronta para dar um tapa na cara de Isabela. A jovem fechou os olhos e esperou o golpe. Bem na hora, a porta da frente bateu com tanta força que fez toda a mansão balançar. Mãe, que gritaria é essa? A voz grave cortou o silêncio da mansão. Leonardo Monteiro acabava de chegar de uma viagem de 3 meses pela Europa. Suas malas ainda estavam na entrada quando ele ouviu os berros da mãe. Quando entrou na sala e viu a cena, ficou paralisado. Uma jovem estava sangrando no chão enquanto sua mãe se preparava para bater nela. Leonardo, meu filho querido. Beatriz abaixou a mão na mesma hora, tentando sorrir. Que surpresa! Não sabia que você ia chegar hoje. Tanto faz quando eu cheguei. O que está acontecendo aqui? Leonardo correu até Isabela e se abaixou ao lado dela. A senhora está bem? Está machucada? Foi a primeira vez em seus 35 anos que Leonardo realmente olhou para uma das empregadas da casa. Isabela levantou o rosto e ele se impressionou com os olhos castanhos, cheios de lágrimas. Mesmo com o uniforme simples e o cabelo preso, havia algo especial nela. Tô bem, senhor Leonardo. Foi só um acidente. A voz dela era suave, educada. Nada que justificasse os gritos da mãe. Acidente. Mãe, por que a senhora estava gritando desse jeito? Ah, filho, foi besteira. Essa menina quebrou o vaso da coleção austríaca e eu fiquei um pouco alterada. Um pouco alterada? Leonardo olhou para as mãos feridas de Isabela. Ela tá sangrando. São só uns risquinhos, gente como ela tá acostumada. Algo dentro de Leonardo se revoltou. Como assim? Gente como ela. Vem comigo, ele disse para Isabela, oferecendo a mão. Vamos cuidar desses machucados. Não precisa mesmo, senhor Leonardo. Eu faço questão. Na cozinha, Leonardo lavou os cortes de Isabela com todo cuidado. Ela ficou surpresa com a gentileza dele. Faz quanto tempo que você trabalha aqui? 3 meses, senhor Leonardo. 3 meses? Ele fez as contas. Ah, foi quando eu viajei para a Europa. Isso mesmo. Dona Beatriz me contratou logo depois que o senhor saiu. Enquanto passava a pomada nos ferimentos, Leonardo reparou como Isabela era delicada. Havia uma classe natural nela que chamava a atenção. E você faz o que além de trabalhar aqui? Isabela hesitou. Será que podia confiar nele? Eu estudo pedagogia à noite e cuido da minha avó. Que legal, quer ser professora? Quero sim. Os olhos dela brilharam. Sempre sonhei em trabalhar com criança. Leonardo terminou o curativo e sorriu. Tenho certeza que você vai ser uma ótima professora. Foi a primeira vez em semanas que alguém falou algo carinhoso para Isabela. Ela sentiu o coração aquecer.
Senhor Leonardo, sua mãe tem razão numa coisa. Eu não devia estar conversando com o senhor assim. Por que não? Porque somos de mundos muito diferentes. Leonardo olhou nos olhos castanhos dela e sentiu algo estranho no peito. Uma vontade de protegê-la, de conhecê-la melhor. Leonardo Monteiro. O berro de Beatriz fez os dois se assustarem. Ela estava parada na porta da cozinha, vermelha de raiva. Mãe, eu só estava ajudando ela com os machucados. Ajudando? Você está se misturando com a empregada, isso não pode. Isabela tentou sair de fininho, mas Beatriz a impediu. Você fica aí. Quero que escute bem o que vou falar. Mãe, não precisa. Precisa sim. Beatriz se plantou entre os dois. Filho, você não conhece gente como ela. São todas iguais, interesseiras, sem caráter, sem moral. A senhora nem me conhece direito, disse Isabela baixinho, mais firme. Eu conheço muito bem o seu tipo, menina. Beatriz cerrou os punhos. As lembranças ruins voltaram como um filme de terror. Leonardo, quando eu tinha 20 anos, meu pai ficou viúvo. Uma empregada da nossa casa, uma menina bonitinha, igualzinha a essa aqui, conseguiu enfeitiçar ele. Leonardo nunca tinha ouvido essa história. Sabe o que aconteceu? Meu próprio pai me expulsou de casa para ficar com aquela víbora. Perdi minha herança, minha família, tudo. Tive que começar do zero até conhecer seu pai. Mas, mãe, isso foi há forte anos. E daí? Essas mulheres são todas iguais. Procuram um homem rico para dar o golpe e ficarem ricas. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco. Eu jamais faria isso. Claro que você diz isso agora. Todas falam a mesma coisa. Leonardo olhou para Isabela e viu as lágrimas descendo pelo rosto dela. Havia tanta dor naqueles olhos que ele sentiu vontade de abraçá-la. Mãe, a senhora está sendo injusta. Injusta? Tô protegendo meu filho. E você, menina? Ela apontou o dedo para Isabela. Se eu perceber qualquer gracinha sua com meu filho, você vai ver o que é humilhação de verdade. Dona Beatriz, eu respeito muito o senhor Leonardo, mas não precisa se preocupar. Eu sei o meu lugar. Ótimo. Continue sabendo. Beatriz saiu da cozinha pisando duro. Leonardo ficou sozinho com Isabela. Isabela, me desculpa pelo jeito que minha mãe tratou você. Não precisa pedir desculpas, senhor Leonardo. Ela tem razão numa coisa. A gente é de mundo diferente mesmo. Isabela saiu da cozinha de cabeça baixa. Se ela encostar um dedo em você de novo, me avisa, gritou Leonardo. Mas Isabela já tinha sumido pelo corredor. 2 dias depois, a vida de Isabela virou um inferno. Beatriz inventava defeito em tudo que ela fazia. De manhã cedo, Isabela limpava a sala de estar até brilhar. Quando Beatriz descia para o café, passava propositalmente a mão nos móveis. Olha só, cheio de poeira. Você não limpou direito. Mas eu limpei, dona Beatriz. Limpa de novo, e dessa vez faz direito. Na biblioteca, Isabela organizava todos os livros por ordem alfabética. Beatriz esperava ela sair e desarrumava tudo. Que bagunça é essa? Você não sabe nem organizar livro? Eu organizei, dona Beatriz. Juro que organizei. Tá mentindo na minha cara agora? Organiza tudo de novo. As outras empregadas começaram a tratar Isabela diferente. Antes elas conversavam, davam risada juntas, agora mal falavam com ela. Clara, você pode me ajudar com a cera do chão? Não posso não, Isabela. Tô ocupada. Lúcia, você viu onde deixei o pano de limpeza? Não vi nada. Isabela não entendia o que tinha acontecido porque todo mundo estava frio com ela. Uma semana depois, Leonardo notou que Isabela estava diferente. Sempre que ele tentava cumprimentar, ela desviava o olhar e saía correndo. Bom dia, Isabela. Bom dia, senhor Leonardo. Como estão os estudos? Bem, obrigada. Ela nem olhava na cara dele direito.
Naquela tarde, Leonardo encontrou Isabela chorando escondida no jardim dos fundos. Ela estava sentada num banquinho pequeno com o rosto nas mãos. Isabela, que foi? Ela se levantou rapidamente, limpando as lágrimas. Nada não, senhor Leonardo. Só estava descansando. Mas você estava chorando. Não estava. Não, estava sim. Eu vi. Isabela suspirou. Não adiantava mentir. É que às vezes é difícil. Difícil como? Às vezes eu me sinto invisível, como se eu não prestasse para nada. O coração de Leonardo apertou. Havia tanta tristeza na voz dela. Você presta sim, Isabela, muito. Não deixa ninguém falar o contrário. Ela olhou para ele surpresa. Fazia muito tempo que ninguém falava algo gentil para ela. O senhor é muito bom, mas é melhor eu voltar para o trabalho. Dona Beatriz não gosta quando eu paro. Quando Isabela se afastou, Leonardo ficou no jardim pensando. Tinha alguma coisa errada naquela casa, naquela noite no jantar. Mãe, como está sendo o trabalho da Isabela? Beatriz quase engasgou com o vinho. Por que essa pergunta? Curiosidade. Ela parece meio tristinha. Triste? Que besteira. Gente como ela devia estar feliz por ter emprego numa casa que nem a nossa. Como assim, gente como ela? Leonardo, não vem com esse papo de igualdade. Cada um nasce no seu lugar e fica lá. Mas mãe, mais nada. E outra coisa, para de conversar com essa menina. Não fica bem um homem da sua posição se misturando com a empregada. Leonardo franziu a testa. Desde quando a mãe era assim? Ela parece educada e trabalhadora. Parece? Ai, meu filho, você ainda é muito inocente. Mulher como ela é perigosa. Perigosa como? Elas fingem que são santinhas para conquistar homem rico. É profissão delas. Leonardo balançou a cabeça. Mãe, isso é paranoia sua. A Isabela nunca mostrou interesse nenhum em mim. Ainda bem. E que continue assim. Na manhã seguinte, Beatriz acordou cedo com um plano na cabeça. Foi até seu porta-joias e pegou uma pulseira de ouro branco que quase nunca usava. Subiu devagarzinho até o sótão da mansão, onde ficava o quarto de Isabela. Era um espaço pequeno, mas limpo e organizado. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa simples, uma mesinha cheia de livros de pedagogia. Beatriz escondeu a pulseira dentro da fronha do travesseiro e desceu, satisfeita com o próprio plano. 2 horas depois... Meninas, venham todas aqui. Beatriz chamou todas as empregadas na sala principal. Minha pulseira de ouro sumiu do meu quarto. Alguém viu alguma coisa? Clara, Lúcia e as outras balançaram a cabeça assustadas. Então, a gente vai procurar em todos os quartos, começando pelo dela. Beatriz apontou para Isabela, que tinha acabado de descer para o almoço. Dona Beatriz, a senhora acha que eu... Eu nem acho nada, só quero achar minha pulseira. O grupo subiu para o sótão. Beatriz foi direto ao travesseiro de Isabela e, fingindo surpresa, puxou a joia. Olha só o que eu achei aqui! O mundo desabou na cabeça de Isabela. Eu não peguei isso. Juro por Deus que não peguei. Claro que não pegou, ironizou Beatriz. A pulseira voou sozinha para o seu travesseiro. As outras empregadas olharam para Isabela com nojo e desprezo. Eu não sou ladra. Nunca peguei nada de ninguém. Todas falam isso quando são pegas no flagra, disse Beatriz friamente. Nesse momento, Leonardo apareceu na porta, atraído pela confusão. Que barulho é esse aqui em cima? Seu Leonardo, disse Clara balançando a cabeça. A Isabela pegou a pulseira da sua mãe. Isso não é verdade, gritou Isabela desesperada. Senhor Leonardo, eu juro pela vida da minha avó que não peguei nada. Leonardo olhou para o desespero real nos olhos de Isabela, depois para o sorriso de satisfação mal escondido da mãe. Mãe, deixa eu ver essa pulseira. Beatriz entregou a joia para o filho, achando que ele ia repreender Isabela. Leonardo examinou a pulseira com cuidado
e franziu a testa. Mãe, onde a senhora guarda essa pulseira normalmente? No meu porta-joias, óbvio. E quando foi a última vez que usou? Que pergunta é essa, Leonardo? Responde, mãe. Beatriz ficou nervosa. Não lembro, faz tempo. Leonardo saiu do quarto e foi direto para o quarto da mãe. Vasculhou a penteadeira até achar o que procurava. A nota fiscal da pulseira. Voltou para o quarto de Isabela com o papel na mão. Mãe, essa pulseira foi comprada na semana passada. Como pode ter sumido do seu quarto se acabou de chegar da joalheria? Beatriz empalideceu. Eu comprei para repor uma que tinha perdido. E por acaso ela apareceu no travesseiro da Isabela. Leonardo, você tá duvidando da sua própria mãe? Tô começando a duvidar de muita coisa. O silêncio pesou no quartinho. Isabela olhava de um para o outro sem entender nada. Beatriz respirou fundo e inventou a primeira desculpa que veio na cabeça. Tá bom, eu vou confessar. Eu plantei essa pulseira aqui para testar se essa menina é honesta. Leonardo não acreditou no que ouviu. A senhora fez o quê? Foi um teste, filho. Eu queria ter certeza de que a gente pode confiar nela. E plantar coisa falsa é jeito de testar alguém? Foi só uma pulseirinha velha, não fiz mal nenhum. Isabela não aguentou mais. Começou a chorar que nem criança. Eu não mereço isso. Eu trabalho direito, cuido de tudo com carinho. Nunca faltei um dia. Por que a senhora me trata assim? Porque eu conheço muito bem o seu tipo, menina. Que tipo? O tipo que usa choro para conseguir o que quer. Chega, mãe! Leonardo explodiu de vez. Isso é maldade pura. Maldade? Tô protegendo meu filho. Protegendo de quê? De uma mulher honesta e trabalhadora? De uma interesseira que quer dar o bote. Isabela enxugou as lágrimas e olhou firme para Beatriz. Dona Beatriz, pode ficar tranquila. Eu jamais me envolveria com o Sr. Leonardo. Eu sei o meu lugar. A frase foi como uma facada no peito de Leonardo. E qual é o seu lugar? Longe de gente como vocês. 3 dias depois, Leonardo não conseguia tirar Isabela da cabeça. Ficava observando ela trabalhar, reparando na dedicação com que fazia cada tarefa. Ela limpava os móveis como se fossem seus, organizava os livros da biblioteca com cuidado, lendo alguns títulos com curiosidade. Regava as plantas do jardim conversando baixinho com elas. Por que você gosta tanto de plantas? Perguntou Leonardo numa tarde, encontrando-a no jardim. Isabela se assustou. Ah, senhor Leonardo, desculpa, eu estava só. Relaxa, só queria saber mesmo. Ela hesitou, depois resolveu responder. Minha avó sempre dizia que planta é igual gente. Se você trata com carinho, ela cresce bonita. Se maltrata, ela morre. Sua avó parece sábia. É sim. Ela que me criou depois que meus pais morreram. Sinto muito. Não precisa. Foi há muito tempo. Leonardo ficou impressionado com a força dela, perder os pais, e ainda conseguir manter essa doçura. E aí, como tá a faculdade? Tá difícil, mas vou conseguir. Difícil como? Ah, é que eu trabalho o dia todo, estudo à noite e ainda cuido da minha avó. Às vezes não sobra tempo nem para dormir direito. Leonardo sentiu vontade de ajudar. Olha, se você precisar de alguma coisa... Obrigada, Sr. Leonardo, mas eu me viro sozinha. Mas de verdade. Eu prefiro conquistar as coisas com meu próprio esforço. Naquele momento, Leonardo percebeu que Isabela tinha um orgulho bonito. Não era soberba, era dignidade. Tudo bem, mas se mudar de ideia... Não vou mudar. Ela sorriu pela primeira vez desde que ele chegara da viagem. Um sorriso tímido, mas genuíno. Naquela noite, Beatriz reparou que o filho estava diferente, mais pensativo, mais distraído. Leonardo, você tá estranho. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe, tô normal. Não tá, não. Você mal tocou na comida. Leonardo suspirou.
Tô só pensando em umas coisas. Que coisas? Nada demais. Mas Beatriz conhecia o filho e sabia exatamente em que ele estava pensando. Na manhã seguinte, Beatriz chamou Isabela na sala. Menina, vem cá. Isabela desceu as escadas com o coração disparado. Quando Beatriz usava esse tom, era sinal de problema. Sim, dona Beatriz. Eu reparei que você anda conversando muito com meu filho. Não, senhora. A gente só se cumprimenta. É? Então por que ele perguntou sobre você no jantar? Isabela ficou confusa. Perguntou o quê? Como estava seu trabalho, se você parecia triste? Interesse demais por uma simples empregada, não acha? Dona Beatriz, eu não fiz nada para chamar a atenção do senhor Leonardo. Não. Então por que vocês ficaram tanto tempo conversando na cozinha outro dia? Isabela percebeu que estava sendo vigiada. Ele só estava cuidando dos meus machucados. Sei, e você deixou, né? Toda bonitinha, toda sofrida. Não foi assim, dona Beatriz. Escuta bem, menina. Meu filho é um homem bom demais. Ele tem pena fácil de qualquer coitadinha que aparece chorando, mas eu não vou deixar ninguém se aproveitar dele. Eu não tô me aproveitando de nada. Ainda bem, porque se eu perceber qualquer gracinha sua, qualquer tentativa de sedução, você vai embora na mesma hora. E pode esquecer qualquer emprego nessa cidade. Eu conheço todo mundo aqui. Isabela sentiu um frio na barriga. Entendi, dona Beatriz. Ótimo, agora volta para o trabalho. Quando Isabela saiu, Beatriz sorriu satisfeita. A primeira batalha estava ganha. Naquela tarde, Leonardo tentou conversar com Isabela novamente, mas ela estava completamente diferente. Oi, Isabela, como você tá? Bem, senhor Leonardo. Com licença, preciso terminar a limpeza. Espera aí, você tá estranha comigo? Fiz alguma coisa? Não fez nada. É que é melhor a gente não conversar muito. Por quê? Isabela olhou ao redor com medo de Beatriz aparecer. Porque não fica bem. O senhor é o patrão, e eu sou só a empregada. Só? Você não é só nada, Isabela. Sou sim, senhor Leonardo, e tá tudo bem assim. Leonardo não entendeu nada daquela mudança brusca. 3 dias depois, a situação só piorava. Beatriz inventava cada vez mais defeitos no trabalho de Isabela. Que limpeza relaxada é essa? Tá parecendo chiqueiro. Essa comida tá uma porcaria. Quem temperou essa salada? Olha só esse chão. Parece que passou uma manada de boi. Isabela refazia tudo. 3, 4 vezes. Mas Beatriz sempre achava problema. As outras empregadas começaram a comentar pelos cantos. A Isabela tá fazendo corpo mole. Deve estar achando que porque conversou com o patrão pode relaxar no serviço. Eu sempre soube que ela era folgada. Uma semana depois, Leonardo notou que Isabela estava magra, com olheiras fundas. Parecia que não dormia direito. Isabela, você tá bem? Parece cansada. Tô bem, senhor Leonardo. Tem certeza? Tenho, mas quando ela tentou carregar um balde pesado, suas pernas bambearam. Leonardo correu para ajudar. Deixa que eu levo. Não precisa, eu consigo. Você tá tremendo. Tô bem. Leonardo pegou o balde à força. Quando foi a última vez que você comeu direito? Isabela não respondeu. Isabela, responde. Ontem à noite e hoje de manhã não deu tempo. Como não deu tempo? Eu acordo às 5 para começar o serviço. Aí não sobra tempo para café. Leonardo ficou preocupado. Vem cá na cozinha. Senhor Leonardo, não posso. Dona Beatriz não gosta. Quem manda na casa sou eu também. Na cozinha, Leonardo fez questão de preparar um sanduíche para Isabela. Come. Não precisa. Come. Enquanto ela comia, Leonardo reparou em detalhes que nunca havia notado. As mãos calejadas de tanto trabalhar, as unhas curtinhas, sem esmalte, o uniforme remendado, mas sempre limpo. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você mudou comigo? Antes a gente conversava normal, agora você mal olha na minha cara. Isabela parou de mastigar.
É que é melhor assim. Melhor para quem? Para todo mundo. Para mim não é. Ela levantou os olhos, surpresa. Como assim? Eu gosto de conversar com você. Você é inteligente, interessante. Senhor Leonardo, não fala isso. Por que não? Porque as pessoas vão pensar coisa errada. Que pessoas? Isabela olhou ao redor, nervosa. Sua mãe, as outras empregadas, todo mundo. E desde quando você liga para o que os outros pensam? Desde que preciso desse emprego para sustentar minha avó. A resposta foi como um tapa na cara de Leonardo. Ele percebeu que Isabela estava sendo pressionada. Alguém falou alguma coisa para você? Não. Quer dizer, Isabela, fala a verdade. Ela respirou fundo. Sua mãe deixou bem claro que eu não devo conversar com o senhor. Ela te ameaçou? Não exatamente. Só deixou claro qual é o meu lugar. Leonardo sentiu uma raiva crescendo dentro dele. E qual é o seu lugar? Longe do senhor. E se eu não quiser ficar longe de você? Isabela olhou nos olhos dele e viu algo que a assustou. Uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Senhor Leonardo, pelo amor de Deus, não complica as coisas. Que complicação? O senhor sabe que complicação. Leonardo se aproximou mais. Eu só sei que você é uma pessoa especial e que eu gosto da sua companhia. Para com isso. Isabela se levantou rapidamente da mesa. Eu preciso trabalhar. Ela saiu correndo da cozinha, deixando Leonardo sozinho e mais confuso que nunca. Naquele momento, ele percebeu uma coisa que o assustou. Estava se apaixonando pela faxineira. Segunda-feira, uma semana após o incidente da pulseira, Leonardo não conseguia tirar Isabela da cabeça. Durante as reuniões de trabalho, ele se pegava pensando na conversa que tiveram na cozinha. Havia algo especial naquela mulher que o intrigava cada vez mais. Ele começou a prestar atenção nos detalhes. Como ela cantava baixinho enquanto limpava a biblioteca. Como conversava carinhosamente com as plantas do jardim. Como seus olhos brilhavam quando falava sobre os estudos. Na tarde de segunda, Leonardo viu uma bolsa pequena e surrada em cima da mesa da cozinha. De quem é isso, Clara? Da Isabela. Ela sempre deixa aqui quando vai trabalhar. A bolsa estava entreaberta e dava para ver vários livros dentro. Leonardo se aproximou e leu os títulos: Psicologia da Educação, Didática Infantil, Desenvolvimento da Criança. Nossa, ela realmente leva os estudos a sério. Leva sim, seu Leonardo. Essa menina é muito esforçada. Todo dia sai daqui correndo para não perder a aula. E como ela consegue pagar a faculdade? Trabalhando feito doida. Além daqui, faz faxina em mais 3 casas no fim de semana. Leonardo ficou impressionado. 4 empregos e ainda estudava à noite. Quando Isabela apareceu na cozinha para pegar a bolsa, Leonardo estava esperando. Oi. Oi, senhor Leonardo. Ela pegou a bolsa rapidamente. Vi seus livros. Parecem complicados. Ah, são sim, mas eu gosto. E qual matéria você prefere? Isabela hesitou. Será que podia conversar com ele? Psicologia infantil. Por quê? Porque criança é simples. Ela não liga se você é rico ou pobre. Só quer carinho. Leonardo se emocionou com a resposta. Você vai ser uma professora incrível. Tomara. Vai sim. Aposto que as crianças vão amar você. Isabela sorriu timidamente. Obrigada, Sr. Leonardo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você trabalha tanto? 4 empregos não é exagero. É que minha avó tá doente. Os remédios são caros. Que doença ela tem? Diabetes e pressão alta. Precisa de acompanhamento médico toda semana. Leonardo sentiu vontade de ajudar. Olha, se você precisar... Não precisa, Sr. Leonardo. A gente se vira. Mas de verdade, eu prefiro conquistar as coisas sozinha. Naquele momento, Leonardo percebeu que Isabela tinha um orgulho bonito. Não era teimosia, era dignidade. Tudo bem, mas se mudar de ideia, pode contar comigo. Obrigada.
Quando ela saiu para a faculdade, Leonardo ficou pensando. Estava começando a admirar aquela mulher de um jeito que nunca tinha sentido antes. Terça-feira, Beatriz notou que o filho estava diferente, mais alegre, mais atencioso e sempre fazendo perguntas sobre a administração da casa. Leonardo, você tá estranho? Estranho como, mãe? Mais interessado nas coisas de casa. E qual o problema? Nenhum, só achei diferente. Beatriz sabia exatamente o que estava acontecendo. O filho estava se interessando pela faxineira e isso nem podia continuar. Quarta-feira de manhã, Beatriz reuniu todas as empregadas na lavanderia. Meninas, preciso falar uma coisa séria. Clara, Lúcia e as outras se aproximaram. É sobre a Isabela. Que tem ela, dona Beatriz? Perguntou Clara. Eu reparei que ela anda diferente. Diferente como? Toda sorridente quando meu filho aparece. Toda dengosa, toda derretida. As empregadas se entreolharam. Mas dona Beatriz, ela sempre foi educada com todo mundo, defendeu Lúcia. Educada é uma coisa, interesseira é outra. Beatriz baixou a voz como se fosse segredo. Meninas, eu já vi isso antes. Empregada que tenta conquistar patrão rico para dar golpe. Mas a Isabela não parece. Parecer não é ser, Clara. Essas meninas sabem fingir muito bem. E o que a senhora quer que a gente faça? Fiquem de olho. Se virem ela fazendo gracinha pro meu filho, me avisem na hora. As empregadas ficaram desconfortáveis, mas concordaram. Ninguém queria perder o emprego. Quinta-feira à tarde, Beatriz armou uma cilada. Esperou Leonardo chegar do trabalho e começou a gritar com Isabela na sala principal. Isabela, vem cá, agora mesmo! A jovem apareceu correndo, assustada. Sim, dona Beatriz. Olha só como você limpou essa mesa. Tá cheia de poeira. Isabela olhou para a mesa que estava brilhando. Dona Beatriz, eu limpei. Limpou? Então por que tá suja? Eu não sei. Talvez nada. Você é relaxada, não tem capricho. Nesse momento, Leonardo apareceu na sala. Mãe, que gritaria é essa? Ah, Leonardo, que bom que você chegou. Vê só como essa menina deixou a mesa. Leonardo se aproximou e passou a mão na mesa. Não tinha um grão de poeira. Tá limpa, mãe? Como limpa? Tava suja quando eu cheguei. Agora tá limpa. Beatriz ficou sem graça. Deve ter limpado depois que eu reclamei. Deve ter mesmo. Leonardo olhou para Isabela, que estava vermelha de vergonha. Você tá bem? Tô sim, senhor Leonardo. Tem certeza? Tenho. Mas ele viu que ela estava tremendo. Sexta-feira, a situação chegou ao limite quando a família recebeu visitas importantes para jantar. Os Almeida, família tradicional de São Paulo. Isabela servia a mesa com cuidado, como sempre fazia. Quando foi recolher os pratos da entrada, sua mão escorregou na borda molhada e quase derrubou o prato. Ai, que susto! Gritou Beatriz, levantando da cadeira. Olha só o que você quase fez. Todos os convidados pararam de conversar. Me perdoa, dona Beatriz, a mão escorregou. Escorregou? Como escorrega uma coisa dessa? Isabela ficou mortificada na frente dos estranhos elegantes. Como é que eu vou receber visita com uma empregada dessas? É uma vergonha. Beatriz, querida, foi só um acidente, tentou acalmar dona Regina Almeida. Não, Regina, você não conhece essa menina. Ela é desastrada, não tem jeito. Por favor, dona Beatriz, sussurrou Isabela. Por favor, nada. Você é uma incompetente, não serve nem para trabalhar. Nesse momento, Leonardo desceu as escadas. Mãe, que escândalo é esse? Leonardo, nada demais, filho. Só um pequeno problema. Pequeno? Leonardo olhou para Isabela, que tremia de vergonha. A senhora está humilhando ela na frente de todo mundo. É que ela quase quebrou o jogo de jantar da sua bisavó. Quase, não é? Quebrou? Leonardo se virou para os convidados. Dr. Almeida, dona Regina, peço desculpas pelo constrangimento. Que isso, Leonardo?
disse o doutor. Essas coisas acontecem. Exatamente, acontecem. Leonardo frisou bem a palavra, olhando para a mãe. Depois se dirigiu a Isabela. Você se machucou? Não, senhor Leonardo. Tem certeza? Tenho sim. Ótimo, pode continuar normalmente. Beatriz quase explodiu de raiva, mas não podia fazer escândalo maior na frente das visitas. O jantar continuou tenso. Isabela terminou o serviço em silêncio e se retirou para o quarto. Depois que os convidados foram embora, Leonardo, preciso falar com você. Eu também preciso falar com a senhora. Mãe e filho se enfrentaram na sala. Como você me desautoriza na frente dos Almeida? Desautorizo? A senhora que estava fazendo escândalo. Escândalo? Eu estava corrigindo uma empregada incompetente. Incompetente? Ela quase não derrubou nada. Quase é suficiente. Gente como ela tem que ser controlada. Gente como ela, mãe, pelo amor de Deus. Sim, gente como ela, pobre, sem educação, sem classe. A Isabela é mais educada que metade das suas amigas, mãe. Leonardo, ela nunca gritou com ninguém, nunca foi grosseira, nunca faltou com respeito. Porque ela tá interessada em você. A senhora tá louca. Louca? Eu vejo como ela olha para você, como fica toda derretida quando você aparece. Isso é coisa da sua cabeça. É, então por que você a defende tanto? Leonardo parou. Era uma boa pergunta. Porque ela não merece ser maltratada. Só por isso? Só. Mas Beatriz viu algo no olhar do filho que a deixou apavorada. Segunda-feira da semana seguinte, Leonardo decidiu que queria conhecer Isabela melhor. Começou a procurar oportunidades para conversar com ela sem que parecesse proposital. Bom dia, Isabela. Bom dia, senhor Leonardo. Como foi o fim de semana? Bem, obrigada. Estudou muito? Estudei sim. E trabalhou nos outros lugares? Trabalhei. As respostas dela eram curtas, mas pelo menos ela respondia. Terça-feira, Leonardo apareceu na biblioteca enquanto ela organizava os livros. Você gosta de ler? Gosto sim. Que tipo de livro? Qualquer um, mas prefiro os de educação. Por quê? Porque quero ser a melhor professora possível. E por que quer ser professora? Isabela parou de organizar e olhou para ele. Posso falar a verdade? Claro. Porque eu sei como é ser julgada pela aparência. Criança não faz isso. Ela só quer aprender e ser amada. Leonardo ficou tocado com a sinceridade dela. Você já sofreu muito preconceito? Toda a vida. Por ser pobre, por ser órfã, por morar na periferia, sempre tem alguma coisa. Isso deve ser muito difícil. É, mas me fez mais forte. Leonardo admirou a positividade dela. Isabela? Sim! Você é uma pessoa incrível! Ela ficou vermelha. O senhor nem me conhece direito. Conheço o suficiente para saber que você é especial. Senhor Leonardo. É verdade. Isabela baixou a cabeça, sem saber como reagir ao elogio. Quarta-feira, Leonardo a encontrou cuidando das plantas do jardim. Posso ajudar? Não precisa, senhor Leonardo. Eu quero ajudar. Tudo bem, disse ela. Eles ficaram alguns minutos trabalhando lado a lado, em silêncio. Suas mãos são muito cuidadosas, disse Leonardo, reparando como ela tocava as folhas. Minha avó sempre dizia que planta sente quando a gente gosta dela. Sua avó parece uma pessoa sábia. É a pessoa mais sábia que eu conheço. Gostaria de conhecê-la. Isabela parou de regar. Conhecer minha avó? É, ela deve ter muitas histórias interessantes. Tem sim, mas... Mas o quê? Nada. Esquece. Leonardo percebeu que ela ia falar alguma coisa, mas se controlou. Quinta-feira. Durante o almoço, Leonardo reparou que Isabela comia sozinha na cozinha, enquanto as outras empregadas almoçavam juntas na área de serviço. Por que você não come com as outras meninas? Ah, eu prefiro ficar sozinha. Por quê? É mais tranquilo.
Mas Leonardo viu que ela estava mentindo. Havia tristeza nos olhos dela. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Não, tá tudo normal. Não parece normal. Senhor Leonardo, é melhor não se preocupar com isso. Mas eu me preocupo. Isabela olhou para ele surpresa. Por quê? Porque eu gosto de você. A frase saiu antes que ele conseguisse se controlar. Isabela ficou sem reação. Como assim? Como pessoa, você é uma pessoa legal. Ah, obrigada. Mas os dois sabiam que havia algo mais naquelas palavras. Sexta-feira à noite, Beatriz não aguentava mais ver o filho se interessando pela faxineira. Decidiu que era hora de uma ação mais drástica. Ela ligou para uma amiga da alta sociedade que tinha contatos no bairro onde Isabela morava. Laura, preciso de um favor. Que tipo de favor, Beatriz? Conhece alguém no bairro Vila Esperança? Conheço sim, por quê? Preciso que alguém dê um recado para uma pessoa lá. Que recado? Vou explicar pessoalmente. Pode vir aqui amanhã? Sábado de manhã, Laura chegou à mansão, curiosa para saber que favor era aquele. Beatriz, que história é essa? É sobre uma empregada minha que está causando problema. Que tipo de problema? Ela está tentando seduzir o Leonardo. Sério? Sério. E eu preciso que pare antes que vire escândalo. Laura entendeu na hora. E o que você quer que eu faça? A avó dessa menina mora na Vila Esperança. Você pode mandar alguém conversar com ela? Posso sim. Que tipo de conversa? Explicar que seria melhor para todo mundo se a neta dela parasse de trabalhar aqui. Entendi. E se ela não quiser? Aí a conversa fica mais séria. Laura sorriu. Ela entendia perfeitamente esse tipo de conversa. Sábado à tarde, Teresa estava regando as plantas do quintal quando duas mulheres apareceram no portão. Dona Teresa? Sou eu. Posso ajudar? A gente veio conversar sobre sua neta. A Isabela? Pode deixar a gente entrar? É assunto sério. Teresa abriu o portão, preocupada. Na sala, as duas mulheres se apresentaram como amigas da família Monteiro. Dona Teresa, sua neta está trabalhando numa casa muito importante. Tá sim. E ela gosta muito do emprego. Pois é, mas está acontecendo um problema. Que problema? Ela está se envolvendo com o patrão. Teresa arregalou os olhos. Como assim se envolvendo? A família Monteiro é muito tradicional, Dona Teresa. Eles nem gostam de mistura. Mas minha neta é uma menina séria. A gente sabe, mas às vezes as coisas podem ser mal interpretadas. O que vocês querem? Que a senhora converse com ela. Explique que é melhor manter distância. E se eu não fizer isso? As duas mulheres se entreolharam. Dona Teresa, a família Monteiro conhece muita gente importante nesta cidade. Seria uma pena se sua neta perdesse oportunidades de emprego por causa de um mal-entendido. Teresa entendeu o recado. Era chantagem pura. Tá, eu converso com ela. Ótimo. E Dona Teresa, essa conversa nossa fica entre a gente, né? Fica. Sábado à noite, quando Isabela chegou da faculdade, encontrou a avó muito séria. Vó, que cara é essa? Senta aqui, minha filha. Preciso falar com você. Aconteceu alguma coisa? Vieram duas mulheres aqui hoje. Falaram sobre você e seu patrão. Isabela sentiu o mundo desabar. O que elas falaram? Que você está se envolvendo com o filho da patroa. Vó, isso não é verdade. A gente só conversa. Eu sei, minha filha. Mas elas disseram que a família não gosta. E daí? E daí que elas ameaçaram fazer você perder todos os empregos da região. Isabela começou a chorar. Mas, vó, eu não fiz nada de errado. Eu sei que não fez, mas às vezes não importa se a gente fez ou não. Então o que eu faço? Você vai ter que parar de conversar com ele. Mas, vó? Sem mais, Isabela. A gente não pode arriscar. A jovem chorou até dormir. Segunda-feira, Isabela voltou ao trabalho completamente diferente. Evitava Leonardo a todo custo. Se ele aparecia numa sala, ela saía pela outra porta. Leonardo tentou várias vezes conversar com ela, mas não conseguia.
Bom dia, Isabela. Bom dia, senhor Leonardo. Tudo bem? Tudo. Você parece triste. Tô bem. Tem certeza? Tenho. Mas ela nem olhava na cara dele. Terça-feira, a situação piorou. Isabela parecia um fantasma andando pela casa. Isabela, você tá me evitando? Não, senhor Leonardo. Tá sim. Toda vez que eu apareço, você some. É coincidência. Coincidência? Já é a 5ª vez hoje. Isabela suspirou. Senhor Leonardo, é melhor a gente não conversar. Por que não? Porque não é certo. Não é certo segundo quem? Segundo todo mundo. Eu não ligo pro que todo mundo pensa. Mas eu ligo. Por quê? Porque eu preciso desse emprego. A resposta foi como um tapa na cara de Leonardo. Alguém te ameaçou? Não. Isabela, fala a verdade. Senhor Leonardo, por favor, não insiste. Eu só quero ajudar. Então me deixe em paz. Ela saiu correndo, deixando Leonardo confuso e magoado. Quarta-feira à noite, Isabela tomou a decisão mais difícil da sua vida. Escreveu uma carta de demissão. Senhor Leonardo, eu decidi que vou sair do emprego. Muito obrigada por tudo. Desejo felicidade para o senhor. Isabela. Ela deixou a carta em cima da mesa do escritório dele e subiu para o quarto para fazer as malas. Quinta-feira de manhã, Leonardo encontrou a carta e ficou desesperado. Correu atrás de Isabela, mas ela já tinha saído. Clara, onde está, Isabela? Ela foi embora, seu Leonardo. Como assim foi embora? Pediu demissão. Disse que arranjou outro emprego. Que outro emprego? Não sei, ela não falou. Leonardo correu para o quarto dela no sótão. Estava vazio. Só restava um bilhetinho em cima da cama. Obrigada por ter sido gentil comigo. Nunca vou esquecer. E... Naquele momento, Leonardo percebeu que havia perdido a única mulher que realmente o interessava. E o pior, não fazia ideia do porquê. Desceu as escadas correndo e encontrou a mãe tomando café, tranquila demais. A senhora sabia que a Isabela ia sair? Sabia. Como sabia? Porque eu conversei com ela. Conversou o quê? Expliquei que seria melhor para todo mundo se ela procurasse outro emprego. Leonardo sentiu uma raiva que nunca tinha sentido na vida. A senhora fez o quê? Eu salvei você de uma situação constrangedora. Constrangedora? Eu é que escolho com quem converso. Não quando essa escolha pode destruir nossa família. Que família? Uma família que trata as pessoas como lixo? Beatriz levantou da mesa, furiosa. Eu não vou aceitar que você me trate assim por causa de uma empregada. Ela não era só uma empregada. Ela era... Leonardo parou o que ia falar. Que ela era o quê? Era o quê, Leonardo? Era uma pessoa especial. Especial? Uma faxineira? Sim, mãe. Uma faxineira especial. Mais especial que todas as patricinhas que a senhora quer que eu namore. Beatriz ficou branca de raiva. Se você for atrás dessa menina, pode esquecer que é meu filho. Então tá bom. Leonardo saiu de casa batendo a porta. Pela primeira vez na vida, estava disposto a enfrentar a família por uma mulher. Segunda-feira, uma semana após a demissão, Isabela acordou às 5 da manhã. Agora, em vez da mansão Monteiro, ela pegava 2 ônibus para chegar na primeira casa onde fazia faxina. A rotina era puxada. Segunda na Dona Célia, terça na Dona Ana, quarta no Dr. Silva. 7 casas por semana, correndo de um lado para o outro. Que canseira! Suspirou no ônibus voltando da 5ª casa. Chegou em casa às 7 da noite, morta. A avó Teresa estava fazendo janta. Como foi hoje? Difícil. A Dona Lúcia me fez limpar tudo 3 vezes. 3 vezes? Por quê? Disse que estava com cheiro de produto. Essas patroas são complicadas. Nem todas, vó. Isabela pensou em Leonardo. Tá pensando nele de novo? Não consigo parar. Esquece esse menino. Eu sei que tenho que esquecer, mas é difícil. Por que é difícil? Porque ele era diferente. Me tratava como gente. Na mansão Monteiro,
Leonardo andava pela casa perdido. Tudo lembrava a Isabela. A biblioteca, as plantas, até o cheiro de limpeza. Seu Leonardo não vai jantar? Perguntou Clara. Não tô com fome. Mas não comeu nada hoje. Tô bem. Não tá não. Tá com cara de enterro. É mais ou menos isso mesmo. Por que não procura a Isabela? Não sei onde ela tá. Mora na Vila Esperança. Já fui lá, ela não quis conversar. Insiste. Pra quê? Ela deixou claro que não quer nada comigo. Terça-feira, Leonardo resolveu descobrir a verdade. Chamou Clara para conversar. Clara, preciso que você seja sincera. Sobre o quê? Sobre a Isabela. Alguém falou alguma coisa para ela? Seu Leonardo, se eu contar, Dona Beatriz me demite. Não demite, eu garanto. Clara suspirou. Sua mãe disse que a Isabela estava dando em cima do senhor. O quê? Mandou a gente vigiar ela. E fizeram. A gente não queria, mas ela ameaçou demitir todo mundo. E tem mais. Sua mãe mandou gente na casa da avó da Isabela. Fizeram ameaça. Que ameaça? Que se ela não parasse de falar com o senhor, ia perder emprego em todo lugar. Leonardo ficou furioso. Agora entendia tudo. Subiu correndo e bateu na porta da mãe. Mãe, abre aqui! Que foi agora? A senhora mandou gente ameaçar a família da Isabela? Beatriz ficou sem cor. Quem te contou? Não importa. É verdade ou não? É, mas foi para te proteger. Proteger? A senhora ameaçou uma velhinha? Eu não ameacei ninguém. Não? Então por que a Isabela sumiu? Porque entendeu que vocês não podem ficar juntos. Não podem segundo quem? Segundo a realidade? Que realidade? Vocês são de mundos diferentes. E daí? Como e daí? Você é um monteiro. Sou um homem apaixonado. Beatriz parou de gritar. Apaixonado? É. E sabe o que é pior? Ela fugiu de mim por sua causa. Eu só deixei claro que... Que o quê? Que vocês não combinam. Quem decide isso é a gente. Leonardo, se você continuar com essa loucura... O quê? Vai ter que escolher entre ela e nós? Então eu escolho ela. Quarta-feira. Leonardo não aguentou mais. Foi na casa de Teresa de novo. Dona Teresa, onde a Isabela está trabalhando hoje? Senhor Leonardo, é melhor não. Por favor, preciso falar com ela. Vai complicar. Não vai, prometo. Teresa hesitou. Ela está na casa da Dona Joana, no Morumbi. Obrigado. Uma hora depois, Leonardo esperou Isabela sair do trabalho. Quando ela apareceu, correu atrás. Isabela! Ela se virou e ficou assustada. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Vim falar com você. Aqui não pode. Então vamos para outro lugar. Não posso, tenho aula. Te levo. Leonardo, por favor. No carro, Isabela ficou tensa. Relaxa, ninguém vai ver. Como pode ter certeza? Porque aqui não tem ninguém conhecido. Leonardo, o que você quer? Te contar que descobri sobre as ameaças. Ela baixou a cabeça. Ah, por que não me contou? Para quê? Não ia mudar nada. Ia mudar tudo. Eu teria te protegido. Me protegido como? Contra sua mãe? Se precisasse, sim. Você fala sério? Falo, mas ela é sua mãe. E você é a mulher que eu amo. Isabela ficou sem reação. O quê? Eu amo você, Isabela. Não fala isso. É verdade. Não é amor, é pena. É amor. Como pode ter certeza? Porque não passa, só cresce. Leonardo, você sente alguma coisa por mim? Eu não posso responder isso. Por que não? Porque não adianta. Adianta, sim. A gente nunca vai poder ficar junto. Vamos sim. Como? Deixa comigo. Quinta-feira de manhã, Leonardo chegou em casa decidido. Encontrou os pais no café. Pai, mãe, tomei uma decisão. Que decisão? Perguntou Beatriz. Vou casar com a Isabela. Beatriz derrubou a xícara. Você vai o quê? Casar com ela. Leonardo, você enlouqueceu? Nunca tive tanta certeza na vida. Filho,
disse o pai, Roberto. Vocês se conhecem há pouco tempo. 1 mês foi suficiente. Eu não vou aceitar isso, gritou Beatriz. Não precisa aceitar, só respeitar. Respeitar uma faxineira? Respeitar a mulher que eu amo. Leonardo, disse o pai, você pensou nas consequências? Pensei. A diferença social é grande. Para mim, não é. Beatriz voltou para a mesa tremendo. Leonardo, última chance. Para quê? Para parar com essa loucura. E se eu não parar? Vai ter que escolher. Entre o quê? Entre ela e a família. E a herança. Completou o pai. Vocês estão falando sério? Sério? Disse Beatriz. Se eu casar com ela, vocês me cortam da família e da herança. Leonardo ficou em silêncio. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que vocês odeiam tanto ela? Não é ódio, disse o pai. É proteção. Contra o quê? Contra o arrependimento. E se eu não me arrepender? Vai se arrepender. Como vocês sabem. Porque água e óleo não se misturam. Mas amor verdadeiro, sim. Isso não é amor. É sim. Leonardo se levantou. Onde vai? Perguntou o pai. Resolver minha vida. Leonardo! Gritou Beatriz. Se sair por essa porta? O quê? Não precisa voltar. Tá bom, como quiserem. Quinta-feira à noite, Leonardo foi direto para a casa de Teresa. Dona Teresa, preciso falar com a Isabela. Ela está estudando. É urgente. Teresa o deixou entrar. Isabela estava na mesa, cheia de livros. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Vim te contar uma coisa. O quê? Eu briguei com meus pais. Brigou por quê? Por sua causa. Por minha causa. É. Falei para eles que vou casar com você. Isabela ficou branca. Você falou o quê? Que vou casar com você. Leonardo, você enlouqueceu? Não, acordei. E o que eles falaram? Que se eu casar com você, vou perder a herança. E aí? Aí eu falei que não me importo. Como não se importa? São milhões. Milhões não compram amor. Leonardo, você não pode fazer isso. Posso sim. Não pode. Eu não vou deixar. Por que não? Porque eu não valho isso. Para mim vale. Não vale. Você vai se arrepender. Não vou. Vai sim, e aí vai me odiar. Nunca vou te odiar. Vai, quando perceber que perdeu tudo por uma faxineira. Eu não perdi nada. Ganhei tudo. Ganhou o quê? Você. Isabela começou a chorar. Para de falar isso. Por quê? Porque eu vou acabar acreditando. Então acredita. Não posso. Pode sim. Leonardo, se você fizer isso, se você largar tudo... O quê? Eu vou me sentir culpada a vida toda. Culpada de quê? De ter estragado sua vida. Você não estragou, salvou? Como assim salvou? Antes de te conhecer, eu não sabia o que era amar de verdade. E agora sabe? Sei. É isso que eu sinto por você. Isabela olhou nos olhos dele. Tem certeza? Absoluta. Mesmo sabendo que eu sou pobre, que não tenho estudo, você está estudando, que sua família vai me odiar. Eles vão aprender a te amar. E se não aprenderem? Aí o problema é deles. Isabela respirou fundo. Leonardo, eu também te amo. Sério? Sério, mas tenho medo. Medo de quê? De não dar certo. Vai dar certo. Como você sabe? Porque quando é amor de verdade, sempre dá certo. Sexta-feira de manhã, Leonardo foi no cartório resolver os papéis da renúncia. O Dr. Ricardo tentou dissuadi-lo uma última vez. Leonardo, pensa bem. São mais de 100 milhões. Dr. Ricardo, quanto eu tenho na conta? US 2 milhões. É suficiente para começar uma vida nova? É, mas... Então prepara os documentos. Sexta à tarde, Leonardo voltou na casa de Isabela com uma proposta. Isabela, quero te oferecer uma sociedade. Sociedade? É. Vamos abrir uma empresa juntos? Que tipo de empresa? De limpeza residencial. Leonardo, você não entende nada de limpeza.
Mas você entende. Você me ensina. E o dinheiro? Eu tenho umas economias. Suas economias são milhões. As minhas são centavos. Não importa. Vamos ser sócios iguais. Mas sócios iguais como? 50% para cada um. Mas você está colocando o dinheiro. E você está colocando o conhecimento. Isabela ficou emocionada. Você fala sério? Nunca falei tão sério. E sua família? Minha família agora é você. Aceita ser minha sócia? Aceito. E aceita ser minha namorada? Aceito também. Sexta à noite, Leonardo chegou em casa para jantar pela última vez como herdeiro dos Monteiro. Filho, onde você andou o dia todo? Perguntou o pai. Resolvendo minha vida. Como assim? Montando minha empresa. Que empresa? Perguntou Beatriz. De limpeza residencial. De limpeza? Leonardo, que brincadeira é essa? Não é brincadeira, é meu futuro. Seu futuro? Você não sabe nada de limpeza. Vou aprender. Com quem? Com a Isabela. Beatriz ficou branca. Você falou com ela? Falei, e convidei ela para ser minha sócia, e minha namorada. Leonardo? Mãe, não grita. Os vizinhos vão ouvir. Eu grito se eu quiser. Então grita sozinha. Leonardo se levantou da mesa. Onde você vai? Cuidar da minha vida. Que vida? Você não tem vida sem nós. Vou ter, com uma faxineira, com a mulher que eu amo. Se você sair dessa casa, não volta mais. Leonardo parou na porta. Tudo bem, mãe. Eu já esperava isso. Leonardo. Tchau, mãe. Tchau, pai. E saiu, deixando Beatriz gritando sozinha. Uma hora depois, Leonardo tocou a campainha da casa de Isabela. Leonardo, que susto! Isabela, vim te buscar. Me buscar para quê? Para começar nossa vida juntos. Como assim? Saí de casa. Você fez o quê? Saí de casa para sempre. Leonardo, você enlouqueceu? Não. Encontrei minha sanidade. Volta para casa, conversa com seus pais. Não volto. Eles me deram um ultimato. Ou você ou eles. E você escolheu. Escolhi você. Isabela se jogou nos braços dele, chorando. Você é louco. Louco por você. E agora? Agora a gente constrói nosso futuro juntos. Sem dinheiro? Com trabalho? Sem família? Nossa família somos nós dois. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza na vida. Isabela olhou nos olhos dele. Eu te amo, Leonardo. Eu também te amo. Eles se beijaram pela primeira vez ali na porta da casa humilde, selando o destino de ambos. Segunda-feira de manhã, Leonardo acordou no sofá da sala de Isabela. A casa era pequena e simples, mas ele nunca tinha dormido tão bem na vida. Bom dia, disse Isabela, trazendo um café requentado. Bom dia, como você tá? Preocupada. Com o quê? Com você. Com... Será que a gente tá fazendo certo? Tô mais certo do que nunca. Isabela se sentou do lado dele. E se der errado? Não vai dar. Como você sabe? Porque a gente se ama de verdade. Naquela manhã, Leonardo foi ao cartório assinar os papéis da renúncia. O Dr. Ricardo fez a última tentativa de dissuasão. Leonardo, última chance. 100 milhões de reais. Assina, Dr. Ricardo. Não vou mudar de ideia. Tem certeza absoluta? Tenho. E se você se arrepender depois? Não vou me arrepender. Como pode ter tanta certeza? Porque pela primeira vez na vida tô fazendo algo por amor. Leonardo assinou os documentos sem tremer na mão. Pronto. Agora sou oficialmente um homem livre. Meio-dia. A notícia se espalhou pela alta sociedade como um incêndio. No salão de beleza onde Beatriz cortava o cabelo, as fofocas eram impiedosas. Beatriz, é verdade que seu filho renunciou à herança? É complicado, murmurou ela. Complicado? O menino jogou uma fortuna no lixo. Por uma empregada, completou outra cliente. Que vergonha você deve estar sentindo. Imagino só, criar um filho a vida toda para ele virar favelado. Beatriz não aguentou e saiu correndo do salão. Na rua,
As pessoas a reconheciam e cochichavam. Olha lá a mãe que perdeu o filho para uma faxineira. Naquela tarde em casa, Beatriz desabou no sofá. O marido chegou do trabalho e a encontrou chorando. Que foi, Beatriz? Roberto, virei piada na cidade por causa do Leonardo. Todo mundo tá falando. No salão, no clube e na rua. E daí? Como e daí? Nossa reputação foi pro espaço. Beatriz, reputação a gente reconstrói. Filho perdido não volta. Ele que volte pedindo desculpa. Desculpa de quê? De ter escolhido ser feliz? De ter abandonado a família? Quem abandonou quem? Beatriz ficou calada. No fundo, sabia que o marido tinha razão. Roberto, será que eu errei? Errou. Muito. E agora? Agora você corre atrás do nosso filho antes que seja tarde demais. Terça-feira. A história de Leonardo e Isabela virou manchete dos jornais. Milionário abandona fortuna por amor de faxineira. Na empresa da família Monteiro, os funcionários comentavam baixinho. Viram, o patrãozinho renunciou à herança por uma empregada. Deve amar muito ou tá louco. Na faculdade de Isabela, as colegas a cercaram, curiosas. Isabela, é verdade que você namora um milionário? Ex-milionário, ela corrigiu. Mas ele era rico. Era. E largou tudo por você. Parece que sim. Nossa, que romântico. É meio louco, riu Isabela. Louco de amor. Naquela tarde, Leonardo e Isabela se encontraram para procurar uma sala comercial. Encontraram uma pequena no centro, perfeita para o orçamento. Gostou? Perguntou ele. É pequena, mas é nossa. Nossa, daqui a gente constrói nosso império. Império de limpeza. Riu ela. Por que não? Assinaram o contrato de aluguel na mesma hora. Naquela noite na mansão, Beatriz assistiu ao Jornal da TV. A matéria sobre o filho foi a manchete principal. O empresário Leonardo Monteiro chocou a alta sociedade paulistana ao renunciar à herança milionária da família para ficar com uma funcionária. O casal pretende abrir uma empresa de limpeza residencial. Beatriz desligou a TV, revoltada. Roberto, todo mundo vai ver isso. E daí? Como e daí? Que imagem a gente vai passar? A imagem de pais que não souberam aceitar a felicidade do filho. Roberto, é a verdade. Beatriz, você também virou contra mim? Eu só quero o nosso filho de volta. Ele que volte. Ele não vai voltar enquanto você não mudar. Mudar o quê? Sua cabeça. Beatriz saiu da sala, batendo o pé. Quarta-feira, Beatriz decidiu dar o último golpe. Ligou para todas as clientes em potencial da região onde Leonardo e Isabela iam trabalhar. Alô, Sofia, é a Beatriz Monteiro. Oi, Beatriz, como você tá? Péssima. Vim te avisar sobre uma coisa. O quê? Tem uma empresa de limpeza nova aí na região. Não contratem. Por quê? São golpistas. Fingem que limpam, mas roubam a casa. Sério? Sério. Inclusive a dona é ex-funcionária minha. Demiti por roubo. Nossa, obrigada por avisar. Beatriz fez a mesma ligação para mais 10 conhecidas. Quinta-feira, quando Leonardo e Isabela saíram para procurar os primeiros clientes, levaram porta na cara em todo lugar. Desculpa, mas não precisamos de faxineira. Já temos empresa contratada. Não estamos interessados. Estranho, disse Leonardo depois da quinta recusa. Ontem todo mundo parecia interessado. Também achei estranho. Na sexta casa, a dona foi mais direta. Olha, vou ser sincera. A Beatriz Monteiro ligou aqui, disse que vocês são golpistas. Isabela ficou branca. Ela falou o quê? Que você rouba as casas onde trabalha. Isso não é verdade. Eu imagino, mas a gente não pode arriscar. Naquela noite, Leonardo voltou para a casa de Isabela, furioso. Minha mãe tá sabotando a gente. Moço, como você sabe? A dona Sônia me contou. Ela ligou para todo mundo espalhando mentira sobre você. Que mentira. Que você é ladra. Isabela começou a chorar. Leonardo, sua mãe não vai parar nunca.
Vai sim. Como? Porque eu vou fazer ela parar. Como? Deixa comigo. O que você vai fazer? Vou usar a única arma que tenho contra ela. Que arma? A verdade. Sexta-feira. Leonardo teve uma ideia. Ligou para o Dr. Ricardo e pediu um favor. Dr. Ricardo, o senhor pode me indicar para alguém? Claro, para quem? Qualquer cliente que precise de limpeza, pessoas que confiem no senhor. Posso sim, tenho vários conhecidos. O senhor acreditaria em mim? Leonardo, eu te conheço desde criança. Sei que você é honesto. Então me dá uma chance. Te dou. E segunda-feira da semana seguinte, o primeiro cliente foi o próprio Dr. Ricardo. Leonardo e Isabela limparam o escritório dele com tanto capricho que ele ficou impressionado. Nossa, que diferença! Gostou? Perguntou Isabela. Amei. Vocês estão contratados. Sério? E vou indicar para as minhas amizades. Saindo do escritório, Leonardo abraçou Isabela. Conseguimos. Conseguimos. Nosso primeiro cliente de muitos. 2 semanas depois, a empresa já tinha 5 clientes fixos. Todas indicações do Dr. Ricardo e de pessoas que não conheciam Beatriz. Amor, olha, disse Isabela mostrando a agenda. Temos trabalho todo dia da semana. Sério? Sério. E Dona Márcia quer contratar a gente para a empresa dela também. Que empresa? Imobiliária. 20 salas comerciais. Nossa, é nosso maior contrato. Pois é. Parece que a qualidade do nosso trabalho está falando mais alto que as fofocas. 1 mês depois, a Limpeza Brilho Novo teve que contratar ajuda. Clara e Lúcia, que tinham sido demitidas por Beatriz, foram as primeiras funcionárias. Clara, Lúcia, que bom ver vocês. Oi, Isabela, parabéns pela empresa. Obrigada. Querem trabalhar com a gente? Queremos, disseram as duas juntas. Aqui é diferente, explicou Leonardo. Todo mundo ganha porcentagem dos lucros. Porcentagem? É, a gente é uma família. As duas se emocionaram. Nunca trabalhamos num lugar assim. Pois aqui vocês vão ser respeitadas, garantiu Isabela. Naquela noite na mansão Monteiro, Beatriz jantava sozinha de novo. O marido tinha saído para jantar com amigos. A empregada nova servia à mesa em silêncio. A casa estava vazia, sem vida. Beatriz olhou ao redor da sala de jantar enorme. Antes era cheia de conversa e risadas. Agora só tinha eco. Pegou o celular e viu nas redes sociais fotos da empresa do filho. Ele parecia radiante de felicidade. Será que eu errei? Pensou pela primeira vez. 2 meses depois, a Limpeza Brilho Novo já tinha 15 clientes e uma lista de espera. Isabela estava terminando a faculdade com notas excelentes. Amor, tenho uma novidade, disse Leonardo numa quinta-feira. Que novidade? Fechamos o contrato do edifício comercial. Qual edifício? Aquele de 20 andares no centro. Sério? Como conseguiu? O Dr. Ricardo indicou. O dono ficou impressionado com nosso trabalho. Nossa, é nosso maior contrato. É sim, e tem mais. Mas o quê? Ele quer que a gente cuide de outros 3 prédios dele. Isabela se jogou nos braços de Leonardo. A gente conseguiu. Conseguimos. De faxineira e desempregado para empresários e felizes. 1 semana depois, Isabela se formou em pedagogia com louvor. Na cerimônia, Leonardo gritou do fundo do auditório quando chamaram o nome dela. Isso aí, amor! Você conseguiu! Depois da cerimônia, eles foram comemorar na lanchonete do bairro. Professora Isabela, brincou Leonardo. Gostei do som. Eu também. E agora? Agora você vai dar aula e eu vou cuidar da empresa. A gente vai conseguir fazer os dois? Vamos! Somos uma equipe! Naquela noite, eles contaram a novidade para Teresa. Vó, me formei. Ai, que orgulho, minha netinha professora. E nossa empresa está crescendo, contou Leonardo. Crescendo como? Já temos 20 clientes e a lista de espera não para de aumentar. Meu Deus, vocês são abençoados. Somos sim, disse Isabela. Abençoados um pelo outro. Enquanto isso, na mansão,
Beatriz estava na biblioteca quando o telefone tocou. Alô? Beatriz, é a Laura. Oi, Laura. Vim te contar uma coisa. O quê? Seu filho está sendo comentado na cidade toda. Pelo escândalo? Não, pelo sucesso. Como assim, sucesso? A empresa dele está indo muito bem, todo mundo elogia o trabalho. Sério? Sério, e tem mais. O quê? A menina se formou professora com louvor. Beatriz ficou calada. Beatriz, você tá aí? Tô. Sabe, talvez você tenha julgado mal essa moça. Por que você acha isso? Porque se ela fosse interesseira, não teria incentivado seu filho a trabalhar. Teria ficado esperando vocês fazerem as pazes. Beatriz desligou o telefone, pensativa. 3 meses depois, Leonardo surpreendeu Isabela com um pedido de casamento na formatura dela. Isabela Santos. Leonardo, o que você está fazendo? Isabela, você me ensinou que a verdadeira riqueza está no caráter das pessoas. Quer construir uma família honesta comigo? Ele tirou uma aliança simples do bolso. É de prata. Foi o que consegui comprar. É a mais linda que já vi. Então aceita? Aceito. 1 mês depois, dia do casamento, a igreja do bairro estava enfeitada com flores simples. Havia umas forte pessoas, amigos da faculdade, vizinhos, funcionários da empresa. Isabela entrou de braço dado com a avó, linda, num vestido branco que ela mesma costurou. Está pronta? Perguntou Teresa. Mais que pronta. Nervosa, feliz. No altar, Leonardo esperava de terno emprestado, mas com o sorriso mais largo do mundo. Leonardo Monteiro, aceita Isabela Santos como sua esposa? Aceito de todo o coração. Isabela Santos, aceita Leonardo Monteiro como seu esposo? Aceito para sempre. Na hora do beijo, a igreja explodiu em aplausos. Do lado de fora, um carro preto estava parado na esquina. Beatriz assistia a tudo sozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela viu a felicidade genuína no rosto do filho. Viu como ele olhava para Isabela com amor puro. Viu como ela retribuía com a mesma intensidade. Eles realmente se amam, murmurou ela. Quando os noivos saíram da igreja, Beatriz desceu do carro, mas ficou parada na calçada, sem coragem. Leonardo a viu de longe. Amor, olha lá. Onde? Minha mãe. Isabela olhou e viu Beatriz parada sozinha, parecendo pequena e frágil. Quer falar com ela? Você deixa? Ela é sua mãe. Leonardo atravessou a rua. Mãe. Oi, filho. O que a senhora está fazendo aqui? Vim ver seu casamento. Por quê? Porque você é meu filho? E agora lembrou? Leonardo, eu errei. Foi a primeira vez que ela admitiu. Errou em quê? Em tudo. Em não acreditar no seu amor. Em perseguir ela. Mãe, você parece feliz. Sou muito feliz. Então eu errei mesmo. Errou, mas ainda dá tempo de consertar. Como? Aceita ela como nora. E se ela não me aceitar como sogra? Aí a senhora vai ter que conquistar ela. Beatriz olhou para Isabela, que esperava na porta da igreja. Ela parece boa pessoa. É a melhor pessoa que conheço. Posso cumprimentar ela? Pode. Mas com respeito. Com todo o respeito. Os dois atravessaram a rua juntos. Beatriz se aproximou de Isabela com humildade. Isabela, posso falar com você? Pode. Eu vim pedir desculpa. Desculpa por tudo que fiz. Por ter te maltratado, por ter perseguido sua família. Isabela ficou surpresa com a sinceridade. Dona Beatriz? Me chama de Beatriz, ou de sogra, se quiser. Beatriz, todo mundo merece uma segunda chance. Mesmo depois de tudo que eu fiz? Mesmo. Por quê? Porque você é a mãe do homem que eu amo. Beatriz começou a chorar. Obrigada por perdoar uma velha tola. Obrigada por ter criado um filho tão especial. As duas se abraçaram ali, na porta da igreja, selando a paz. 6 meses depois,
Leonardo e Isabela estavam na nova sede da Limpeza Brilho Novo. A empresa agora tinha 20 funcionários e atendia toda a Zona Sul. Amor, chegou mais um contrato, disse Isabela. De quem? Shopping Eldorado. O Eldorado? Nossa! E quem indicou foi a dona Sofia, amiga da sua mãe. Minha mãe? É, parece que ela tá falando bem da gente. Leonardo sorriu. Finalmente. Finalmente. Naquela tarde, eles visitaram Teresa e Beatriz, que agora almoçavam juntas todo domingo. Como estão os negócios? Perguntou Beatriz. Muito bem, respondeu Leonardo. Obrigado pelas indicações. Que indicações? Das suas amigas. Várias ligaram querendo o nosso serviço. Ah, eu só falei que vocês trabalham bem. Obrigada, disse Isabela. É a verdade, vocês merecem. Teresa sorriu vendo a nora e a sogra finalmente em paz. Vó, tenho uma novidade. Que novidade? Vou ter um bisneto. Você tá grávida? Tô. Teresa e Beatriz se levantaram juntas para abraçar Isabela. Que alegria, disse Beatriz. Nossa família tá crescendo, completou Leonardo. Ali naquela sala pequena, as 4 pessoas mais importantes da vida de Leonardo estavam reunidas. Sua esposa, sua mãe, sua avó por afinidade e seu futuro filho. Ele olhou ao redor e percebeu que tinha tudo o que sempre quis. Uma família de verdade, construída no amor e no respeito. Beatriz, vendo a felicidade do filho, finalmente entendeu que tinha estado errada o tempo todo. O dinheiro podia comprar muitas coisas, mas não podia comprar a paz que ela via no rosto de Leonardo. Filho, disse ela baixinho, me perdoa por ter demorado tanto para entender. Já perdoei, mãe. Obrigada. Obrigada por ter voltado. Isabela segurou a mão de Beatriz. Agora somos uma família, von Zeiss. Uma família de verdade, concordou ela. E assim, a faxineira humilde e o milionário corajoso provaram que quando o amor é verdadeiro, ele supera qualquer diferença social, qualquer preconceito, qualquer obstáculo. Construíram um império baseado no trabalho honesto e no amor sincero, mostrando que a felicidade não está no que você tem, mas em quem você ama.